da nossa jornada nos 10 mandamentos, nós estamos usando o catecismo ortodoxo, é um catecismo dos batistas, e estamos no 7º mandamento. Estamos aqui no 7º mandamento. Nós vamos hoje ver as perguntas 123, 124 e 125. São 3 questões que foram escritas aqui no catecismo acerca dos 10 mandamentos, em especial acerca do 7º mandamento. Então, a primeira pergunta, a pergunta 123, qual é o 7º mandamento? A resposta: não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. Não adulterarás. Antes de entrar nessa explicação do mandamento propriamente dito, deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Todas as perguntas do catecismo ortodoxo em relação aos 10 mandamentos, eles começam com a pergunta: qual é tal mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Qual é o segundo mandamento? Qual é o terceiro? Aqui, qual é o 7º mandamento? Todas as perguntas começam com essa colocação: qual é o mandamento? Isso é importante, irmãos, porque nós precisamos estar treinados em conhecer a lei moral de Deus, especialmente os 10 mandamentos da sua lei moral. A lei moral, ela é apresentada aqui em Êxodo capítulo 20, são os 10 mandamentos. Nós temos outros mandamentos morais, obviamente, não são os únicos mandamentos morais, mas estes são os 10 mandamentos, todos os demais se desdobram a partir deles. Então é importante que você conheça os mandamentos. Para você conhecer os mandamentos, você precisa estudá-los e conhecer a ordem em que eles se apresentam. Conhecer a estrutura que os 10 mandamentos são apresentados. A primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, a segunda tábua, os outros 6 mandamentos. Entender que a primeira tábua volta os mandamentos do homem para com Deus. A segunda tábua são os mandamentos do homem em relação ao seu próximo, a outro homem. A gente precisa entender essa estrutura. E entendendo a estrutura, aprender, na verdade, quais são os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o segundo mandamento? Nós não precisamos ter um livro em mãos, ou mesmo a Bíblia em nossas mãos, para saber quais são os mandamentos. Nós devemos ter os mandamentos na mente. Nós precisamos aprender, conhecer os mandamentos. Então, treine os mandamentos em casa, com sua família. Repita os mandamentos para seus filhos. Filho, o primeiro mandamento é, o segundo mandamento é, até o 10º mandamento. E faça com que ele aprenda os 10 mandamentos na ordem que são apresentados na Escritura Sagrada. Então, o catecismo ortodoxo, ele não apenas está apresentando o mandamento em si, mas ele está nos ajudando a treinar de forma que conheçamos quais são os mandamentos da lei de Deus de forma apropriada, desde o primeiro até o 10º mandamento. Mas vamos lá, o 7º mandamento, que é o motivo do nosso estudo essa noite, é: não adulterarás. Lembre que esses mandamentos, eles foram dados pelo Senhor quando o povo estava no deserto, a caminho da terra prometida. E o Senhor Deus disse ao povo de Israel que eles não deveriam cometer adultério. Essa palavra adultério, às vezes ela é usada com o sentido de adulteração. Ela, de fato, a raiz é a mesma, está relacionada com isso. Por exemplo, se você está diante de um falso Deus, esse é um Deus adulterado, não é o Deus verdadeiro. É um adultério você se prostituir diante de outros deuses, falsos deuses, que não são o único e verdadeiro Deus. A Bíblia chama isso de adultério, um adultério espiritual.
A Bíblia diz que quando os homens fazem isso, eles estão se prostituindo aos pés de outros deuses. Então, perceba que há uma relação, de fato, que lembra a relação do homem e da mulher em termos de adultério. O adultério é um tipo de prostituição, é uma relação que acontece entre um homem e uma mulher de maneira ilícita, sendo uma das partes ou ambas as partes casados com outros cônjuges. E então, deixam seus cônjuges e se relacionam com outras pessoas. Isso é adultério. E algumas pessoas dizem, essa palavra, aliás, este mandamento, ele não é simplesmente um mandamento para não adulterar em relação ao marido e à esposa. É um mandamento que se aplica a outros deuses. Isso, de fato, está presente na relação. Mas o sétimo mandamento, ele aponta de maneira mais direta para a relação entre o homem e a mulher. Porque nos primeiros mandamentos, nós somos chamados a adorar só a Deus, somos lembrados que há um só Deus, devemos adorar somente a Ele, não fazer imagem de esculturas desse Deus. Então, toda essa relação de fidelidade, de adoração, de comunhão do homem para com Deus é nos ensinada nos primeiros mandamentos. Em segundo lugar, quando você entende que a estrutura dos 10 mandamentos é dividida nessa relação homem e Deus e homem e seu próximo, esse mandamento está nessa segunda relação, um mandamento entre os homens. Um mandamento que foi dado para os maridos em relação às suas esposas e para as esposas em relação aos seus maridos. Não cometer adultério aqui é, de fato, guardar a pureza sexual no casamento. É o homem guardar a sua pureza sexual. E Deus diz isso porque agora o seu povo vai entrar na terra de Canaã, como ele havia prometido. A terra de Canaã, irmãos, primeiro, ela estava povoada. Havia várias nações naquela terra, pequenas nações. Israel teria que expulsar essas nações para tomar o lugar das nações. Ou seja, as nações residem aqui em Canaã, Israel vem, expulsa essas nações, herda algumas das cidades, algumas Deus manda queimar completamente, outras Deus permite que eles habitem. Então, Israel expulsa esse povo, porém, eles não expulsam todo o povo. Ainda fica estrangeiros, ainda fica um restante de povo lá na terra de Canaã. Esse povo tinha um costume completamente diferente em relação ao respeito que deve haver no casamento. Esse povo a maioria deles era polígamos, eles tinham várias mulheres, os homens, viviam num mundo de imoralidade. Então Israel ia estar misturado com esse povo. Deus então dá o mandamento, não cometas adultério. Aquelas nações, tanto as nações que estavam ainda na terra, como as nações que rodeavam Israel, fora da terra de Israel, vizinhos de Israel, eram também nações que tinham um estilo de vida completamente imoral em relação à natureza sexual, em relação à pureza sexual. E o Senhor sabe que o povo de Israel, seu povo, poderia se contaminar com aquele estilo de vida. Então Deus dá mandamentos morais para o povo. Aqui está o sétimo, não cometerás adultério. Eles vivem em adultério. As nações e o remanescente da terra têm um estilo de vida imoral. Não respeitam, os cônjuges não se respeitam, mas vocês não. Vocês devem não cometer adultério. Note bem, esse é o contexto do mandamento, o porquê do mandamento e a natureza do mandamento. O homem, a mulher devem se amar e se respeitar até o fim. Enquanto vida tiverem, o casamento é até a morte, na Escritura Sagrada. Então, enquanto vida tiverem, o casal, ambos devem respeitar os seus votos, a sua aliança de casamento em não cometer adultério. Isso é bem diferente
do que as nações praticavam nos dias deles. Não é só as nações que eram vizinhas de Israel e o remanescente da terra que vivia assim. O mundo antigo inteiro praticava imoralidade. Nos dias do Novo Testamento, já bem distante daqui, 1400 anos depois disso, nós vamos encontrar os romanos, por exemplo, que era onde se passa o contexto ali do Novo Testamento, do Império Romano, e todas aquelas nações eram completamente nações impiedosas em relação à imoralidade, afundadas em imoralidade, que não tinham esse conceito de casamento que os cristãos têm, que os judeus tinham. Então, é uma novidade o que Deus ordena aqui para o seu povo no mundo antigo. Eles estavam trazendo uma lição ao mundo antigo. Então, Êxodo 20, verso 14, Deus ordena: não adulterarás. A pergunta 124 é a seguinte: o que Deus exige de nós no 7º mandamento? Resposta: Deus condena toda impureza sexual. Portanto, nós devemos detestá-la completamente e devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Veja, cada mandamento dos 10 mandamentos, ele tem um desdobramento. Lembra que eu falei isso para vocês nas outras aulas? Quando o mandamento diz não matar, o próprio ato de se irar é quebra do mandamento. Jesus ensinou isso no Novo Testamento. Irar é semelhante a matar, é como matar. Ter raiva de alguém, se levantar contra alguém, é semelhante a tentar matar alguém. Então, o 7º mandamento também tem os seus desdobramentos. E o desdobramento do 7º mandamento é em relação à pureza sexual. Então, o que o 7º mandamento exige? Deus está exigindo o que neste mandamento? O catecismo diz que Deus condena no 7º mandamento toda a impureza sexual. Então, aqui é preciso entender agora o mandamento de maneira mais ampla. Ou seja, não é apenas uma expressão de segurança no casamento. Não é apenas um mandamento para que o marido não traia a esposa e nem a esposa traia o marido. É um mandamento que condena toda e qualquer tipo de prática relacionada ou de natureza sexual. Toda imoralidade sexual. Isso aqui, irmãos, trata de sexo antes do casamento. É pecaminoso. Ele é reprovado desse mandamento. Ele está encaixado na proibição do 7º mandamento, não cometerás adultério. A pornografia, pecados modernos, por exemplo, como a pornografia, não é tão moderno assim, mas a facilidade hoje é muito maior do que no mundo antigo, né? No mundo antigo, quando você está estudando as práticas antigas, a pornografia era feita através de desenhos. Desenho, a pessoa rabiscava um desenho ali muito mal feito, mas tinha conotação sexual e aquilo era a pornografia, né? Hoje não, hoje você sabe que a pornografia é realizada através de imagens reais que são espalhadas aí. Então ficou muito mais fácil, né, qualquer pessoa ter acesso a isso. E o 7º mandamento está condenando isso. Pensamentos maldosos. Lembra que Jesus Cristo vai dizer o seguinte: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério. Cristo está ensinando que o homem que olhar com a intenção impura para uma mulher já quebrou o 7º mandamento, já cometeu adultério. O mandamento é: não cometerás adultério, não adulterarás. Então, se alguém olha com intenção impura, se alguém flerta com uma mulher com um homem com intenção impura no coração, já cometeu adultério. Lembre bem, você não precisa estar casado com uma mulher e olhar para outra mulher para quebrar o 7º mandamento. Jovens quebram o 7º mandamento
quando eles, ainda que não sejam casados, mesmo sem ter namoradas ou namorados, se um jovem olha com a intenção impura, desejando impropriamente uma mulher, ele comete adultério, ele quebra o sétimo mandamento. Então, a implicação do sétimo mandamento, como nos demais, ela é altíssima. Ela trata de tudo que se relaciona à impureza sexual. Tudo que se relaciona à impureza social, impureza sexual. Mulheres que vendem o corpo, homens que vendem o corpo e se prostituem, tudo isso constitui quebra do sétimo mandamento. Então, Deus condena toda a impureza sexual. Se nós olharmos para o capítulo 18 do livro de Levítico, o livro de Levítico ele vai trazer uma lista de pecados sexuais. O capítulo 18 inteiro. Quando nós chegamos no último versículo, lá está escrito como se fosse um sumário de tudo, Deus dizendo que abomina todas as coisas ali que foram mencionadas. Então, o sétimo mandamento é exatamente isso. É uma reprovação a todo esse conjunto de imoralidade sexual. Por isso, meus irmãos, na prática, nós precisamos ser muito cuidadosos. No mundo em que nós vivemos hoje, nós precisamos ser ainda mais cuidadosos. Porque, veja, você tem um celular na sua mão, eu não estou dizendo que você vai olhar deliberadamente pornografia, mas você está ali olhando o seu Instagram, de repente você vai ver uma postagem de alguém que tem uma conotação sexual, que apresenta cenas, imagens que trazem uma conotação sexual, e isso pode levar você ao pecado. Você pode assistir um filme no seu canal de televisão, no seu streaming, e aí naquele filme, dificilmente isso não acontece, irmãos. Naquele filme você vai passar ali por cenas de conotação sexual. Então, qualquer pessoa que estiver assistindo uma programação como essa, é claro que ele vai acabar caindo em pensamentos, mesmo que ele lute contra aquilo, se você frequentemente é exposto a isso, você vai acabar pecando, quebrando o mandamento. Então, veja, é difícil no nosso tempo, no nosso mundo, nós passarmos incólumes em situações como essa. É preciso muita santificação. E mais do que santificação, irmãos, é preciso perseverar nisso. E criar estratégias para que você não caia em pecados assim. Então, se você está assistindo um filme e tem uma cena assim, adianta, sabe? Se você vê que vai acontecer alguma coisa, adianta logo, passa para frente, entende? Para que isso não seja visto. Às vezes você diz assim, não, eu vou adiantar porque tem muita gente aqui, a gente não deve assistir essas coisas, tal, adianta. Mas se você estiver sozinho, às vezes você deixa passar. Adiante também, mesmo sozinho, porque você peca sozinho. Você pode pecar aos olhos de outras pessoas que estão assistindo com você, ou pode pecar sozinho. Não tem ninguém, então eu posso assistir aqui, eu tenho cabeça para isso, eu tenho mentalidade para isso, eu não vou me deixar levar por isso. Não faça isso. Ser exposto a cenas assim, irmãos, geralmente acabam levando a pessoa ao pecado, a esse tipo de pecado. E esse tipo de pecado sexual, geralmente ele começa na mente e ele termina na prática. Ou seja, ele começa de fato, você só vendo e pensando, mas você vai sendo exposto a esse tipo de conteúdo imoral, a esse tipo de prática, e o que vai acontecer é que você vai acabar avançando cada vez mais no pecado, ao ponto de cair na prática do pecado. Se envolver, de fato, com coisas imorais. Então, Deus, ele condena toda a impureza sexual. O catecismo diz, portanto, nós devemos detestá-la completamente e devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Um segundo ponto importante que o catecismo nos aponta aqui é o exercício de detestar o mal.
aqui a impureza sexual. Você tem que treinar o seu coração a odiar essas coisas. Você não vai simplesmente adiantar uma imagem num filme. Você tem que dizer que isso é terrível. Você tem que nutrir no seu coração um desprezo pelo pecado. Você não é contra o sexo, Deus deu o sexo para o casal, você não é contra isso, você é contra aquilo, a impureza sexual. Então você tem que nutrir no seu coração ódio, um ódio santo pelo pecado. Odiar o pecado. Isso também é treinamento, irmãos. Assim como nós devemos treinar e amar as pessoas, se eu quero amar cada vez mais o meu irmão, eu preciso cada vez mais me doar ao meu irmão. Isso é exercitar o amor. Então eu vou ficar mais perto dele, eu vou me apresentar mais diante dele, eu vou estar aqui pronto para servi-lo, eu vou servi-lo sem que ele me chame. Então, quanto mais você exercita o amor, mais você vai amar aquela pessoa. E os seus hábitos vão mudando. Da mesma forma, nós devemos também nutrir ódio pelo pecado e treinar o nosso coração a odiar o pecado. Você treina o seu coração a odiar o pecado, primeiro, com a palavra de Deus. Quando você começa a ler várias passagens em que Deus mostra exatamente isso. Passagens que vão apontar Deus ordenando o homem a se afastar daquele tipo de pecado. Passagens que mostram Deus odiando o pecado. Passagens que mostram o resultado e as consequências desse tipo de pecado, que são terríveis. Você tem que começar treinando com as Escrituras. Aprenda e treine ódio santo contra o pecado. Não é só contra esse pecado é o pecado que nós estamos estudando, mas é contra todo pecado, claro. Então, se você tem o hábito de mentir e quer mudar isso, comece a odiar a mentira e a lutar contra a mentira. Mas aqui é o pecado da imoralidade. Então, comece a odiar essas coisas. Os jovens que às vezes estão junto com outros jovens que não são cristãos e muitas vezes expostos a esse tipo de conteúdo, às vezes estão em grupos em que, obviamente, a maioria não é cristão e vão colocar coisas dessa natureza, ele está exposto ali. Saia de grupos assim. Saia de grupos assim, porque eles não vão te ajudar, eles vão derrubar você. Jovens que têm o seu celular e que ficam, às vezes, até altas horas da noite, são propícios a cair nesse tipo de pecado. Isso porque há um mecanismo, irmãos, tem um nomezinho que se dá a isso, eu não me recordo agora, mas há um mecanismo que em tal hora da noite, esse tipo de conteúdo, não explícito assim, mas de natureza sexual, começa a aparecer mais nas redes sociais. Então você está ali numa certa rede social, olhando de dia, você está olhando as suas coisas ali, você não vai ver tanta coisa assim. Mas, à noite, essas coisas começam a aparecer. Do nada, você não está procurando, ela simplesmente aparece ali na sua tela. Conteúdo pago, coisas desse tipo. É um algoritmo, perfeito. É um algoritmo que faz isso. Ele sabe a hora propícia de atacar. Então, onde esses conteúdos são mais consumidos, etc. Então, veja, tudo isso é muito perigoso e nós devemos aprender a lutar contra isso. Nós devemos detestar completamente a imoralidade. Devemos viver vidas positivamente, devemos viver vidas decentes, castas, quer sejamos casados ou solteiros. Por um lado, nós devemos, de maneira negativa, odiar o pecado e lutar contra ele. Por outro lado, de maneira positiva, o mandamento nos ensina a viver vidas santas. Então, o mandamento te dá oportunidade de lutar contra o pecado e odiar o pecado, mas ao mesmo tempo te dá também oportunidades para que você faça o oposto do pecado. Viva de maneira que agrada a Deus em santidade e piedade. Devemos viver vidas decentes. Não indecentes, mas decentes. Devemos viver vidas castas. Essas duas palavras, elas são palavras relacionadas ao contexto de imoralidade. Claro que o contexto oposto de imoralidade.
Então, a castidade, ela é uma virtude. Quando você é um homem casto, você luta contra a imoralidade. Positivamente, é assim que nós devemos viver. E isso, diz o catecismo, não importa se você é casado ou se você é solteiro. Não importa a sua situação conjugal ou o seu estado, não importa. Se for casado, lute. Se for solteiro, lute. Porque esse pecado não é só relacionado a homens e mulheres casados, mas é todo pecado de natureza sexual. E a pergunta 125, ela diz o seguinte: nesse mandamento, Deus proíbe apenas o adultério e pecados escandalosos semelhantes? Nós já vimos aqui que o adultério, que é o pecado dentro do casamento, ele é, sim, proibido. E vimos também que essa proibição se expande para além do adultério, como nós acabamos de ver. A pergunta é somente isso que se proíbe neste mandamento? Pecados semelhantes a esses? A resposta: o catecismo diz: nós somos templos do Espírito Santo, corpo e alma, e Deus requer que nos conservemos puros e santos. É por isso que ele proíbe tudo o que incita à falta de pureza sexual, quer sejam ações, olhares, conversas, pensamentos ou desejos. Veja, o catecismo ele traz uma lembrança muito importante. Todos os cristãos, comprados e remidos pelo Senhor Jesus, são também templo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus mora em cada um de nós. Ele habita em cada um de nós. Ele se move em nós. Imagine, e essa expressão ela é usada nas Escrituras algumas vezes, que o templo de Deus não pode estar ali se movendo em onde há impureza e imundícia, pecado, não é? Pecados devassos, né? Não estou falando aqui da natureza pecaminosa, porque essa todo homem tem. Mas mesmo os homens que têm uma natureza pecaminosa e conhecem a Cristo, eles lutam para mortificar essa natureza. Isso é a santificação diária. Não é isso que eu estou falando. É realmente pecados que a pessoa vem nutrindo no coração, vem praticando, vem vivenciando, às vezes de maneira invisível aos olhos dos outros. Então o catecismo diz: lembrem, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, corpo e alma. Ou seja, não é só o que nós fazemos no corpo que mancha o nosso ser, suja a nossa casa, mas também aquilo que nós na alma desejamos, pensamos. Corpo e alma. E Deus requer que nos conservemos puros e santos. Então ele proíbe tudo que incita a falta de pureza sexual. Veja, irmãos, qualquer coisa que incline o homem ou a mulher à impureza sexual é proibido. Há aqui uma proibição divina. Ele vai citar alguns pontos importantes aqui. Quer sejam ações, práticas, de fato. Às vezes, o cume do pecado sexual, o ápice do pecado sexual é a prática do pecado sexual. É quando você chega ao ponto de praticar o ato. Esse é o ápice, digamos assim. Mas ele não é a única forma de pecar, de quebrar este mandamento. Então, quer sejam por meio de ações, de olhares, às vezes tem algumas pessoas, alguns jovens especialmente, e até pessoas de mais idade, que elas não cometem o ato sexual. Elas não chegam, por exemplo, para outra pessoa e fazem propostas,
indecentes, né? Não fazem nada disso. Mas elas olham, e olham com um olhar desejoso. Elas não vão até lá e propõem nada para você, mas com o olhar, elas estão pecando. Entende? Homens e mulheres caem nesse pecado. Não é só aquele olhar de admirar a pessoa, né? Você pode olhar para uma mulher e ver uma mulher bonita, ou um homem ver um homem bonito e olhar e admirar. É um pecado que vai além dessa admiração. Algumas admirações, elas de fato já são pecaminosas em si. Mas esse pecado do olhar é um pecado que deseja por meio do olhar. Apesar de que ele não chega a isso. Mas ele já peca através do seu olhar. E o catecismo diz que nós devemos eliminar isso. Ações, olhares, conversas. Mais uma vez, às vezes você tem conversas imorais ou indecentes. Conversas dúbias, com duplos sentidos. Você às vezes não fala diretamente uma imoralidade, mas você deixa subentendido isso. Sabe? Ou então quando você é hiperdelicado com uma pessoa, propositalmente. Tem homens que se aproveitam de mulheres quando elas estão sensíveis, quando elas estão passando por um problema, e eles se aproveitam dessa fragilidade para atacar. Então, tudo isso é pecaminoso. Ações, olhares, conversas dessa natureza, pensamentos, você apenas imaginar, você apenas começar a criar na sua mente um mundo imoral, de atos imorais, de imoralidade, ou desejos, quando você de fato tem fortes desejos no coração de uma vida devassa e imoral. Tudo isso, irmãos, é uma proibição divina. Tudo isso constitui pecado. Tudo isso constitui-se quebra do 7º mandamento. Não cometerás adultério. Agora, para encerrar, eu gostaria de usar aqui uma colocação bem interessante que eu li num livro do Dr. Albert Muller. Ele diz o seguinte: em todas as escrituras sagradas, do Antigo até o Novo Testamento, Deus sempre usou a relação do casamento como uma relação de fidelidade entre ele e o seu povo. Então ele vai dizer que Israel é sua, né? E ele tem ciúmes de Israel. Ele é o marido de Israel. Ele diz que quando Israel se prostitui com outros deuses, Israel quebra o contrato do casamento, a aliança. Então, quando você olha, se você pensar na teologia bíblica, isto é, quando você começa a rastrear esse tema, Deus e Israel como casamento, usando a linguagem de casamento, né, de contrato, de compromisso de Deus com Israel, quando você começa a rastrear isso, você vai perceber que essa imagem, ela está presente em todo o Antigo Testamento. Deus sempre se coloca como marido de Israel, Israel, a menina dos olhos de Deus. E Deus tem ciúmes de Israel, Deus ama Israel. Israel é como uma esposa infiel. Isso chega ao ponto de Deus dizer ao profeta Oséias para que ele... na verdade, isso é bem interessante porque Deus faz uma apresentação de uma cena em que a esposa trai o marido. E ele diz, olha, ele coloca tudo ali. E no final ele diz, assim Israel fez comigo. Ele se mostra como o marido traído, Israel como a esposa infiel, que adulterou, que cometeu adultério, que quebrou o 7º mandamento. Todo tempo é assim. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos a mesma imagem. A mesma imagem relacionando agora Cristo com a igreja. Cristo é o noivo. A igreja, a noiva.
haverá um casamento, as bodas do cordeiro. Então perceba que essa imagem do casamento, da união do homem com a mulher, ela é aplicada a Deus e ao seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando o povo de Deus adultera contra Deus, ele quebra o sétimo mandamento, não é? Então, veja, Deus odeia isso. E da mesma forma que esse mandamento, ele é extraído, essa imagem é extraída da relação entre homem e mulher, nós devemos entender, meus irmãos, que é muito importante a nossa relação com Deus também, em relação a ser fiéis, em relação a amarmos somente o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e entender que o Senhor nunca nos abandona. Lá no livro de Oséias, nessa parte que ele retrata ali o adultério de Israel e diz que Deus diz que foi traído, né? Ele continua depois dizendo que mesmo assim vai perdoar e vai restaurar o casamento entre ele e Israel. Então, tudo isso são imagens importantes que a Bíblia nos apresenta, tirando desse contexto da relação de um homem e de uma mulher, contexto do casamento, um contexto de pureza, um contexto de fidelidade, um contexto de aliança sendo mantida, né, votos sendo cumpridos. Tudo isso é muito importante. E isso deve nos levar à obediência. A obediência ao sétimo mandamento. Queridos irmãos, temos aqui perguntas sobre esse ponto. Sétimo mandamento, não cometerás adultério. Uhum. Tem a questão sanguínea, né? Pois é, a Bíblia fala, ela tem proibições de relação, de casamento com parentes sanguíneos próximos. Em Levítico 18, eu não lembro exatamente como é que ela vai tratar a questão de primos, mas ela fala disso. Ela fala especialmente de irmãos, de filhos com madrastas ou padrastos, não é? Ou filhos do pai com uma outra mulher, por exemplo, que ainda assim seria irmão da pessoa. Esses aí são totalmente proibidos, está muito claro. Agora, esses de segundo grau, primos, eu não lembro exatamente se há uma proibição nesse caso de primos, né? Pois é. Tem que ver Levítico direitinho, porque da sua carne. Primeiro grau, no caso, né? Seria primeiro grau. Ou seja, seria entre irmãos, ou entre os pais, né? Filho com pais. Isso tudo é altamente pecaminoso. Então, quando as filhas de Jó o embebedaram para que tivessem relação com ele, para procriarem, aquilo foi um ato totalmente pecaminoso, escandaloso, né? Foi pecado diante de Deus aquela relação. Mais alguém? Uhum. Quem foi que você citou? Eli, Abraão, né? Outros tantos, né? Veja, no Antigo Testamento, naquela cultura do mundo antigo, era comum que o homem tivesse muitas esposas, né? Até hoje, por exemplo, a gente encontra culturas atuais, modernas, em que um homem pode ter muitas mulheres, casando-se com elas, né? São culturas orientais. A história bíblica do Antigo Testamento, ela se passa nessa cultura, nesse contexto. Abraão e todos os demais estavam imersos nessa cultura e eram parte dela. Note que os 10 mandamentos só vêm depois, né, com Moisés ali. Mesmo assim, esses atos, eles não são atos que a Bíblia prescreve. Ou seja, Deus não ordenou Abraão casar com muitas mulheres, e nem qualquer outro personagem bíblico.
E também não vamos ver que Deus aprovou isso. Em nenhum lugar você vai ver que Deus concordou com esse tipo de relação. Na verdade, Deus discorda disso, porque nos seus mandamentos ele diz que é um homem e uma mulher. Não é? Quando ele cria Adão e Eva, claro que ali estava limitado aos dois, mas ele diz: serão os dois uma só carne. Então fica difícil ser 3 ou 4 uma só carne, né? Então, esse contexto, primeiro, é um contexto do mundo antigo. Segundo, na maioria dos casos, é um contexto antes da entrega da lei. E em terceiro lugar, mesmo nos casos depois da entrega da lei, em nenhum lugar é prescrição bíblica, em nenhum lugar isso é apontado positivamente. O que a Bíblia faz ali não é prescrever, é descrever. Ela mostra como era, o que acontecia. Como ela mostrou os pecados das filhas de Ló, não é, que embebedaram o pai, como eu citei agora, e ficaram ali, se deitaram com o pai. Ela não diz que aquilo é certo, e nem vai dizer lá que é errado, entende? Não está lá dito isso. Mas ela descreve o que aconteceu, ela apresenta o que aconteceu. Davi teve muitas mulheres, Salomão teve muitas mulheres. Esses homens pecaram contra Deus em ter muitas mulheres? Eu creio que sim. Eu creio que aquilo ali foram pecados. Só que a maneira como o livro nos é apresentado, não havia interesse no escritor sagrado em falar sobre esse assunto, mas em descrever isso e falar naquilo que era o interesse real do livro, entende? Ele escreveu um livro guiado pelo Espírito Santo com alguns objetivos. Não era o objetivo falar especificamente se era certo ou errado esse tipo de relacionamento. Ele se cala em relação a isso, entende? Por exemplo, um outro caso. No Novo Testamento havia escravidão e havia cristãos que eram donos de escravos. Paulo escreve para um cristão dono de escravos e fala sobre escravidão normalmente. Era o que acontecia normalmente naquela cultura. Ele não vai dizer, olha, isso é pecado. Não, ele diz, ó, volta lá para o seu Senhor e obedece ele, né, com amor. E ele diz para o Senhor, ame o seu escravo, seja bom com ele. Tal. É isso que Paulo fala. Mas ele não vai dizer, olha, escravidão é certo, escravidão é errado. Ele não vai tratar disso. Então, da mesma forma, a poligamia. A Bíblia não vai tratar se era certo ou errado o que eles faziam. Pelo mandamento, a gente percebe que Deus diz, olha, um homem, uma mulher. Não mais do que isso. Mais alguém tem perguntas? Rodrigo. Se eles, antes do casamento, eles têm prática sexual, né? Se eles podem casar. Podem casar. Devem casar, na verdade, não é? Mas não deixa de ser pecado o que fizeram antes. Eles precisam se colocar diante de Deus, reconhecendo seu pecado, os dois. Nós erramos. Relação sexual antes do casamento é pecado, é pecaminoso, é prostituição, é chamado, antes do casamento. Então, ou fornicação. E a prática é também reprovada por Deus. Mas se eles têm planos de casar, que se casem, para poderem ter uma vida sexual aprovada por Deus. Então, o pecado que cometeram antes deve ser confessado, colocado diante de Deus. E depois devem seguir sua vida, casados e viver normalmente como marido e mulher. Mas toda relação sexual antes do casamento, ela é pecaminosa. Deus deu ao homem o direito de se relacionar sexualmente, mas dentro das normas que ele estabeleceu no casamento. Não antes do casamento e não fora do casamento, mas dentro do casamento apenas. Se isso é quebrado, é quebra do 7º mandamento. Não adulterarás. Mais alguém tem perguntas? Mulheres, não? Muito bem, irmãos. Então, que Deus abençoe a todos. Hoje nós terminamos aqui nossa aula no Catecismo. Na próxima terça, com a graça de Deus, vamos para o 8º mandamento. Vamos falar sobre o roubo. Não furtarás. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Benjamin.
Irmãos, quem quiser agora beber água,